Quanto pior for o acesso, pior vai ser a remoção do amassado utilizando as técnicas do martelinho de ouro. O quanto pior for o acesso e mais tensionado tiver esse amassado, mais dificuldade você vai ter para fazer a remoção dele. Enfim, daqui para frente eu quero te mostrar técnicas que te ajudarão quando você pegar um trabalho parecido com esse, ou até semelhante, quiçá igual a esse. Mas mais importante do que simplesmente o amassado que você está vendo aqui e vai ver sendo removido, cara, são os princípios que serão passados. Porque são justamente esses princípios, essas técnicas, esse passo a passo, primeiro faz isso, depois faz aquilo, não faça isso, porque senão vai dar problema um pouco mais para frente, que podem ser replicados em outros trabalhos. Então vamos lá, a gente está lidando com amassado bem na ponta do capô de um Honda City. Se você está acompanhando a aula na íntegra, eu já mostrei aqui algumas vezes. E olha lá como a gente tem o amassado. É bem nítido, né, a visualização dele, mas ao mesmo tempo, olha como boa parte aqui da borda do capô, ó, ou do desenho da frente dele, acabou sendo empurrada para baixo. Esse é o ponto principal. Se você quer quebrar essas tensões do amassado, a primeira coisa que a gente precisa fazer é realinhar o desenho dele. Tá vendo? Como ele vem aqui ele dá uma caída, né? Porque sofreu a batida bem aqui na frente. E aqui ele volta o desenho novamente. Então, basicamente, é simples o que a gente vai fazer. Para se ter um controle maior, eu gosto de utilizar o que você está vendo aqui. Um toquinho de madeira, porque com esse toco de madeira eu consigo colocar ele aqui por baixo e vir controlando as batidas. Mas você poderia pegar talvez um martelo de borracha e também dar umas batidas aqui para trazer essa tensão. Porque se você tenta simplesmente colocar uma ventosa e trazer essa pressão sem ter distensionado o ponto que segura o amassado, cara, você vai perder horas aqui, corre o risco de soltar verniz, soltar a tinta e você não acabar trazendo toda essa pressão que você está visualizando. O que a gente faz aqui, ou o que a gente vai fazer é puxar, né, realinhar, reestruturar o amassado para deixar mais mole todo o centro dele, para tirar a pressão, para tirar a resistência que está bem aqui. Então vamos lá. Passo número 1, aquecer. Fundamental. Vou aquecer bem ainda. Aquecer vai ajudar a amolecer um pouco a lata, deixa a tinta e o verniz um pouco mais maleável, evitando ali a possibilidade de acontecer alguma trinca. Ó, eu vou pegar a parte de trás aqui desse toco, porque eu quero apoiar ele praticamente aqui, bem no desenho. E vou usar uma marretinha, uns 2, 3 quilos mais ou menos ela deve ter. Porque, como eu já disse algumas vezes, essa é a parte mais dura aqui da lata. Então, vou apoiar ela e bem tranquilamente, ó, uma batida, você já vê que o desenho já foi afetado. Mais um. Olha para você ver como já está dando aquela cara de alinhamento. Mais um. Olha lá, para você ver como já voltou um pouco. Posso pegar ali um pouquinho para frente, ó. Deixa eu só levar a lâmpada. Olha lá. A gente também tem um amassado aqui. Mais uma. Aqui nessa região de trás agora. Vamos lá. Bom,
e já cheguei aonde eu queria. Agora, quero ajeitar aqui o posicionamento da lâmpada e vamos ajustar a nossa visualização. Olha lá. Como eu trouxe boa parte aqui do desenho da lata, até nesse ponto aqui ele deu uma passada, sem problemas. Agora, o que eu poderia fazer? Pegar a cola e já tentar trazer essa parte aqui. Só como eu tenho um pequeno acesso nessa região, eu quero tentar utilizá-lo o máximo possível. Só pegar as pontinhas que provavelmente nos levarão até o amassado. Ó, essa daqui é uma daquelas esquerda-direitas, consegue visualizar, ela está virada e posicionada justamente para o ponto que eu quero. Não adianta passar fita na ponta dela, porque se eu passo fita aqui, eu não vou conseguir entrar pelo acesso, que é mínimo, e ao mesmo tempo, talvez eu não consiga colocar tanta pressão no ponto que eu quero. Então vamos lá, ó, vou fazer só um teste para ver se ela vai chegar. E não. Ou chega. Forçar um pouco, ela está mais ou menos aqui, nessa região. Vou pegar outra. Deixa eu ver se essa daqui vai servir. Opa. Aí sim. Ó, peguei uma outra ferramenta. Olha como essa daqui é. Ela parece uma cunha aqui, a ponta dela. Como a gente tem um começo de um reforço, ele está mais ou menos aqui nessa região, essa ferramenta, por mais estreita que ela pareça, ela é capaz de entrar, só pelo que eu percebi aqui, debaixo desse reforço e trazer o amassado. Vamos ver se vai ser isso mesmo. Olha lá. O que eu preciso fazer agora? E o mais devagar possível. Deixa eu ajustar aqui. Vou aquecer. Aquilo só era um teste. E vou aquecer bem. Ferramenta já está aqui posicionada, vamos lá. Às vezes você vai se perguntar, pô Wallace, e se não tivesse esse pequeno acesso para chegar com uma ferramenta até o amassado? Como eu disse, talvez você estava atento ou não, eu tentaria utilizar as ventosas, depois de ter distensionado a lata. Com certeza, elas funcionariam muito bem. Pô, Wallace, mas e se fosse uma repintura? Simples. Você talvez não estaria vendo essa aula aqui, que a gente rejeitaria o trabalho e colocaria outro na vaga. Isso é algo libertador, cara. E talvez o ponto mais difícil de ser ensinado. Se você participa dessas aulas que eu faço aqui, das terças-feiras, 8 horas da noite, 100% ao vivo e gratuita, eu espero que você venha pegando essa base, né? Ou aprendendo a tomar essa decisão de quando entrar no amassado e de quando não entrar no trabalho. Por quê? Às vezes você pensa, nossa, mas e... aí eu vou dispensar o amassado? É claro, cara, se for uma repintura, tiver pegado em um ponto onde você não tem acesso, a única possibilidade seria utilizar a ventosa, você aumenta em muito as chances de algo dar errado, né? Ou a certeza de que algo vai dar errado. Para que é que você vai entrar num trabalho como esse?
você fica tentando solucionar ou até mesmo perdendo tempo com algo que não daria para ser feito. Por outro lado, você tem que ter a cabeça em entender que não é todas as coisas que você vai sair descartando. Muitas das vezes você pode descartar trabalhos que dão para ser feito, né? Ou dariam para ser feito. Tem que ter essa sabedoria. Ou até mesmo, quando você entra num trabalho como esse, você diz para o cliente, eu posso tentar. E é aqui que vem uma outra sacada. Cara, tem 99% nesse tipo de situação que eu acabei de descrever, de dar merda. Você vai tentar. Para que é que você vai fazer isso? Para ficar triste, para perder horas, para perder o trabalho, para perder um faturamento que poderia ser colocado em outras coisas? Olha o que eu disse sobre ter sabedoria, né? Simplesmente saber descartar o trabalho é tão importante quanto saber entrar no amassado, quanto saber tomar a decisão de fazer o amassado. Não conte esse papinho, essa conversa fiada para você mesmo de mas eu vou tentar, vamos ver. Cara, se você tem essa 99% de certeza de que vai dar merda, né? Você entra nesse trabalho só para se sentir frustrado no final. Ou, muitas das vezes, você diz que vai aprender, né? Mas eu preciso aprender. Não, cara, você não precisa aprender nesse tipo de situação. Você precisa aprender em situações que te colocarão no próximo nível. É difícil explicar isso e é difícil, talvez, você ter a sabedoria para entender isso, né? Mas vamos lá. Talvez você entenda ou já tenha entendido por ter passado por esse tipo de situação. Só que se você não passou ainda, eu diria que você não precisa passar por elas. Diz que o sábio, ele tem a capacidade de aprender vendo outras pessoas cometerem os erros, vendo outras pessoas errando, né? Ele não precisa quebrar a cabeça. Vou colocar a ferramenta aqui. Para compreender isso. Olha como eu vou bem na manha. Em um minuto eu estou tentando acelerar o processo aqui, ó. Estou colocando o dedo aqui na ponta. Para que dê firmeza para a ferramenta ali, ó. Bom, levantei um pouco o centro. Eu quero agora distensionar esse ponto aqui. Um pouco mais da frente. Pegando aqui o martelo, ó. E batendo bem na quina. E ao mesmo tempo, eu quero bater esse leve contorno aqui, ó. Olha lá. Essa região. Escuta o som para você ver como é bem seco. Tem algo que está segurando aqui. Esse amassado ele acabou pegando bem no meio mesmo do capô. Olha o tanto de batidas.
que são necessárias para abaixar essa pequena região aqui. Mais uma vez agora, vou pegar a ferramenta. Deixa eu pegar aqui. Vou tentar por um outro acesso um pouquinho mais para frente. Te mostrei. Você está acompanhando a aula na íntegra. Ó, uma dessas. Chegar um pouco mais. Você já começa a visualizar que o que está sobrando é justamente a parte onde a lata está completamente colada. Pegando aqui por trás. Trazer ela aqui um pouquinho mais para frente. Quanto mais você demorar aqui nesse processo, e essa é a sacada, ou principal princípio de se fazer a remoção de um amassado nessa região, cara, mais rápido vai ser, porque as chances de cometerem erros aqui são diminuídas quando você vai controlando essa sensibilidade. Bom, agora o que eu quero fazer é dar uma leve levantada nessa região. Eu usei um toco um pouco mais grosso, ó, como você consegue visualizar, para trazer o desenho. E olha como ele está bem acentuado. Agora eu quero utilizar um toquinho um pouco mais fino, olha lá a ponta, e pegar justamente batendo mais para dentro da lata. Eu bati no começo um pouco mais no bico, um pouco mais aqui, ó. Agora eu quero bater um pouco mais para dentro, nessa região. Muitas das vezes, depois de ter distensionado, né, tirado toda essa pressão como você conseguiu visualizar, esse é o momento. A pressão onde a lata é colada, ela fica bem mais suave. E ao mesmo tempo, eu consigo, batendo aqui na lata de baixo, fazer com que ela pressione essa lata de cima e crie aqui o ponto positivo, ou levante o amassado. Vou aquecer. Olha como existe uma sequência para os processos, não é nada aleatório. Toquinho, olha como ele vai entrar, vai estar no mesmo sentido que o amassado. Eu não vou usar um martelo tão forte agora, vou usar o meu próprio martelinho para bater aqui na região de baixo. Vamos lá. Deixa eu me posicionar melhor aqui, mas você já está conseguindo visualizar que aos pouquinhos ele está levantando. Haha, garoto! Deixa eu trazer a lâmpada. Olha lá. Como você consegue visualizar que levantou justamente aonde eu queria. O que vai acontecer nessa região? É quase como ficar flexionando o frange do paralama. Você está tentando trazer o amassado, mas olha lá para você ver como acabou levantando demais aqui a ponta. Tá tudo bem. Nesses casos, não vai acontecer
de afundar ou cortar a lata ali, né? Então você consegue ficar flexionando essa região um pouco. Olha agora o que eu vou utilizar. Tá aqui. Esse é um taço de ferro. Eu quero apoiar ele aqui na região de baixo e usar para que toda a pressão do martelo pegue justamente no ponto em que eu estou querendo. Vamos chegar lá mais perto. Olha lá. Vou ajustar mais uma vez. Olha o quão firme fica a lata. E olha o barulho do taço lá embaixo. Olha para você ver como praticamente, e agora eu posso pegar novamente o martelo, ó, e bater nessa ponta para fazer o realinhamento. Quando você for bater um pouco mais forte nessa região da ponta, não utilize o taço embaixo. Ó, quando você for bater aqui para trazer o desenho, não utilize o taço. Senão você pode causar aqui pequenas bolinhas ali. Agora, ó, batendo um pouco mais para cima. E olha lá para você ver. Tá vendo que se você seguir esses princípios, vamos até dar uma polidinha ali para tirar todas as marcações. Espera aí. Uma massinha. Uma região que pode marcar demais a lata, que pode trazer aqui pontos que você simplesmente não vai resolver lixando. Você pode fazer, ó, tranquilamente, sem muita pressa, dando o máximo de qualidade possível ali. Mais uma vez, o que eu posso fazer agora é reduzir esses pequenos pontos, ó. Melhorando aqui a granulação. Muitas das vezes, para levantar essas pequenas pressões, você pode até pegar o seu próprio pino, ó, colocar aqui na região de baixo e dar umas batidas da mesma maneira que a gente estava fazendo com o toquinho. Olha que louco isso, como você já vai visualizando toda a granulação ali, ó, entrando novamente na lata. Agora a lata começa a ficar muito molinha, cara. Você já tem as ferramentas que estão chegando ali, por exemplo, essa que pega essa região de cima. Olha lá, tranquilamente. Chega bem aqui em toda a parte superior do amassado.
também chega muito bem na parte de baixo dele. Quero testar mais uma ferramentinha. Essa daqui sempre acaba salvando. Vamos ver. Eu entro nessa região, ou nessa fase, um processo basicamente de repetição. Controlando a ansiedade, controlando a vontade de fazer o amassado o mais rápido possível e até mesmo, ou principalmente, controlando os erros. Pronto. Que assim, olha como a granulação já ficou. Eu quero passar agora para a parte da frente. Basicamente o que eu vou fazer ali é o que foi feito aqui na região de trás também. Olha lá, consegue visualizar toda a pressão do amassado. Primeiro, vou tentar levantar essa parte. Vamos ver qual ferramenta vai chegar bem ali. Deixa eu ver se é essa. Tentar acelerar um pouquinho o processo. Você sente ela meio que descolando, ó. O limite que a ferramenta chega é mais ou menos aqui. Você sente ela descolando a lata, entrando nas duas chapas. Eu gosto de utilizar aqui mais ou menos 3 movimentos. Um para encontrar a ferramenta, e muitas das vezes ela nem faz os bicos. Outro para acabar colocando a força que ela precisa. Olha lá. E outro para levantar o amassado. Pô, Wallace, eu não posso bater primeiro nesse amassado da região de baixo? É como eu comecei a aula. Você precisa respeitar os princípios. Porque se você, antes de levantar um pouco essa região, já bate aqui, automaticamente você vai estar jogando essa pressão nessa parte. O que vai fazer com que você não levante mais o amassado? Não, a questão não é essa, mas vai trazer. Como eu estava dizendo aqui, não é que você não vai conseguir levantar essa parte, só que você vai colocar mais resistência ali. E aí você está lá com uma ferramenta extremamente fina. Olha para você ver como tira até a cola ali de baixo, né? Mais ou menos dessa junção. Você vai estar com uma ferramenta extremamente fina, sem fita, uma parte onde qualquer mínimo movimento que você descontrolar, cara, você pode até furar a lata. Não é exagero nenhum dizer isso.
Você pode ver saindo aqui a ponta da ferramenta. Ou pode fazer aquelas pequenas marcações que você tem que abaixar com o pino, batendo muito e afundando, que vai acabar trazendo uma má qualidade para o seu trabalho ou fazendo com que você demore horas para fazer a remoção de um pequeno amassado como esse. Então, é como eu disse, os princípios, né, foram utilizados aqui, eles também estão sendo utilizados aqui. Dá para ver que essa parte está um pouquinho alta, mas sem problema. Eles são fundamentais. Vamos chegar lá novamente. E agora, peraí, o que é que eu vou fazer? Vou aquecer. Tá bom. Uma boa aquecida. O toquinho, deixa eu pegar aqui. Vai ser o menor, no sentido de risco, né? A ponta menor. Olha lá. Levantei toda aquela pressão, sempre nas manhas, sempre controlando. Ó, não é que aqui tá um pouquinho baixo, que ali tá alto. Então, o que eu vou utilizar? Taço para dar mais resistência e firmeza. Na verdade, eu alivio a pressão quando eu estou batendo mais aqui nessa quina. Quando eu estou batendo mais para cima, eu forço mais o taço na lata. Se você bater com muita força com o taço aqui, vai marcar. Posso até pegar aqui, opa, toquinho, quero bater um pouquinho aqui, ó. Fazer essa região. Acelerada no processo. E olha lá, tentei te passar as dicas principais, cara. Se você seguir esse passo a passo, toda vez que você pegar um amassado nessa região, olha para você ver, não está finalizado. Vamos lá, passar uma lâmpada aqui. Como não existem erros ali, ó, do ponto. Tá bem tranquilo de chegar. Ferramentinha. Deixa eu colocar ela aqui. Agora sim. A lata fica mais maleável, não só pelo fato de ter tirado a resistência da maneira certa, mas ao mesmo tempo
ter entrado ali com a ferramenta 2, 3 vezes, vai descolando a lata, né? Você vai criando um caminho com a ferramenta. Ó. E agora eu vou repetindo esse processo pelos mesmos acessos para de fato finalizar a remoção desse amassado. Resumindo, né? A gente está numa área extremamente complicada de se fazer a remoção do amassado, mas ao mesmo tempo, seguindo esse passo a passo, na sequência exata que foi passada aqui, como eu estava dizendo, quando você pegar um amassado, talvez você não finalize ele de maneira 100%, mas você já chegue nesse resultado, e simplesmente dando uma lixada, cara, talvez 95% seria um resultado de finalização aqui. É claro que a gente não quer deixar o trabalho 95%. Um bom martelinho de ouro, de alto nível ali, ele sempre quer fazer com que o amassado desapareça. Com que o cliente, ao ver esse ponto, né, tenha a sensação de que nunca foi batido, de que o amassado não estava ali. Esse é um dos princípios que vai te levar a alcançar R$1.000 em um único dia ou R$1.000 em um único trabalho, trabalhando somente com o martelinho de ouro. Mas o que eu estou tentando expressar aqui é o fato de, mesmo você não tendo tanto conhecimento, você não tendo tanta prática, você não tendo tanta bagagem, seguindo esses processos, o resultado ele vai ser feito e ele vai aparecer na sua frente, como acabou acontecendo aqui. Como eu disse, ainda falta os 5%, vou continuar simplesmente repetindo aqui o processo. Tá bem tranquilo para a gente dar sequência e finalizar esse amassado dessa maneira. Continuei repetindo esses processos e essa é uma pequena prévia de como o resultado está ficando, para como ele vai ficar. É sempre importante entender o momento em que não adianta mais mexer no amassado. Ó, tá conseguindo observar aqui? Se tá, deixa aí nos comentários. Se você tá vendo essa aula ao vivo, já manda no chat. Olha as pequenas marcações que a gente tem aqui na granulação da lata. Isso aconteceu pelo simples fato dessa área ser muito apertada, apertada mesmo, e também ter entrado ali com ferramentas extremamente finas. E além dela ser apertada, é colada mais ou menos aqui essa região, ou chame de chapa dupla, dependendo de como você aprendeu, você acaba chamando assim, né? Enfim, para mim fazer com que esses pequenos pontos desapareçam, não existe a técnica de simplesmente pegar o pino e ficar aqui corrigindo esses pontos. Não. Se você faz isso, você vai acabar perdendo muito tempo, né? Se é um amassado numa área que não está tão tensionada, a gente consegue entrar com alguma ferramenta um pouco mais suave ali, automaticamente eu evito isso daqui, né? A gente não estaria vendo esses pequenos pontos. Mas como é uma área bem colada, cara, chegar nisso que você está vendo aqui, por mais simples que tenha parecido em todo o processo, não é fácil, né? Não necessariamente vai ser fácil. Você vai ter que ter um controle ali da ferramenta em contato com a lata e principalmente um controle de toda a sua ansiedade. Olha o ponto da frente. Quase que a gente não consegue ali, ó, visualizar nenhuma marcação. Olha lá, como ele estava um pouco menor, mais reduzido, quase ele se conectou 100% na lata. Bom, talvez você já saiba, talvez não, vamos chegar lá. O que a gente vai fazer, ou que você deve fazer para remover essas pequenas marcações, é simplesmente pegar uma lixa. Eu indicaria aqui uma 2.000, 2.500, já está excelente. Olha aí.
Vou lixar a parte da frente. Sem colocar força. Ou colocando o menos possível de força. Lixar vai fazer com que todos aqueles pequenos pontos entrem mesmo na lata. Deixa eu só pegar um pano aqui para tirar essa água. Olha lá, vamos ver se a gente consegue visualizar aonde estava o amassado. Ó, estava mais ou menos aqui, nessa região. Quando eu lixo, eu tiro um pouco daquelas pequenas marcas. Deixa eu só repetir aqui o processo. E polindo, eu trago novamente todo o brilho para lá. Mexer mais uma vez. Vou pegar agora uma massa de polir, uma estopa. Ó. A estopinha já está aqui na minha mão. Olha lá. E dou uma leve polida. Poderia até pegar a politriz? Poderia. É bem mais rápido, o polimento acaba ficando até melhor. Só que eu quero que você se conecte aqui com essa mudança, né, de resultado. Olha lá. Às vezes eu faço esse polimento, acaba ficando ali uma pequena mancha. Mas depois eu acabo corrigindo com a politriz. Bom, acredito que tenha removido todas as marcações. Olha lá. Como agora eu não tenho aqueles micro detalhes. Como todos eles foram ou extremamente minimizados ou até mesmo acabaram sumindo. O amassado estava aqui, ó, mais ou menos no sentido desse pequeno ponto. Olha lá. Como não há mais interferência na granulação. Poderia deixar aqui a visualização e movimentar a lâmpada. Assim, toda a extensão ali. Acho que o amassado estava nesse sentido aqui, ó. Mais ou menos aqui. Então, quando você consegue compreender todos esses princípios e executá-los nessa sequência, por menos prática que você tenha, mas tenha absorvido todo esse conhecimento, você também será capaz de chegar em resultados como esse. Como de praxe, de costume, você me segue aqui há um bom tempo. Eu ainda gosto de dar mais uma polida aqui, se precisar pegar algum pequeno ponto ou outro. Eu acho que não vai ter necessidade nesse caso. E te mostrar o resultado, cara, na visão que um cliente vai ter, usando o máximo de claridade possível, para que não reste dúvidas de que executando tudo isso, você também é capaz de chegar nesse resultado aí que você vai ver. Trabalho totalmente finalizado, mas antes de te mostrar o resultado, olha o que a gente fez.
Colocamos o carro aqui na entrada da nossa oficina, porque só dessa maneira é possível pegar o máximo de claridade e trazer para você como realmente o trabalho ficou. Eu diria que dessa forma você consegue entender se todas essas técnicas que você acabou de acompanhar até aqui, elas vão dar resultado ou não servem para absolutamente nada. Um conselho para você que é um cliente de martelinho de ouro. Se você procura um profissional de alto nível na sua região ou na sua cidade, basicamente vai ser isso, ou deveria ser, que ele deve fazer para mostrar o resultado dos trabalhos dele. Eu poderia muito bem deixar o carro aqui no canto mais escuro da nossa oficina e simplesmente tirar uma foto ou fazer um videozinho meio manipulando aquilo que você veria. Mas não, todo profissional de alto nível quer realmente mostrar como o trabalho ficou. Então preste muita atenção nesse conselho para não comprar gato por lebre. Segundo conselho já aproveita e me segue aqui nas minhas redes sociais, seja no Facebook, Instagram ou YouTube, onde quer que você esteja vendo isso aqui. Já deixa o seu comentário aí embaixo, compartilha esse vídeo, curte, é muito importante para chegar para mais pessoas como ele chegou para você. Então é isso aí, vamos ao que interessa, o resultado.